Então, a partir de agora, nós vamos começar o estudo e aí a gente já está gravando, tá? Hoje nós vamos fazer o nosso encontro de número 8. Nós estamos no capítulo 4, a família Zebedeu, e hoje a gente vai estudar a segunda parte do capítulo. Semana passada, recapitulando um pouquinho do nosso estudo, nós vimos no início do capítulo Jesus fazendo a convocação dos dois discípulos que vieram depois de Simão, Pedro e André, né? Que foi Tiago e João. E aí nós vimos, né, dois jovens discípulos com toda a energia, carinhosos, né, colocando a mão no ombro de Jesus, pegando na mão dele, dois carinhosíssimos corações que foram chamados por Jesus. Mas eram muito jovens ainda, então precisaram ir em casa comunicar para o pai e para a mãe e pedir a permissão. E nessa ida em casa, né, ouvindo aquilo, a mãe, Salomé, que tinha no dia anterior participado, né, presencialmente da primeira pregação de Cristo, né, na pública, olhou para aquela proposta, para aquele chamamento de Jesus, não tinha entendido ainda que reino era esse, né, ainda pensando num reino, uma construção material, um rei, né, com poder, com mando. Pensou, vou ter que dar um jeito de colocar meus filhos aí nesse reino desse novo Jesus que apareceu. E aí foi lá pedir para Jesus que colocasse os seus filhos, um à direita e outro à sua esquerda. Quando Jesus perguntou, eles estão prontos para beber do meu cálice? E a gente viu que essa fala de Jesus embasou as nossas reflexões do estudo passado, né? E aí Salomé não compreendendo, não conseguindo compreender o que Jesus falou, numa situação ali difícil, onde estavam já os outros discípulos, ela retornou em casa e falou, olha, Zebedeu, vai lá porque eu não entendi o que ele falou, não, vai lá resolver você porque eu não resolvi. E aí Zebedeu vai no dia seguinte ao encontro de Jesus e com ele, né, Jesus é claro e objetivo, né? Jesus não fala por parábolas, Jesus não usa meia palavras para explicar para Zebedeu que a trajetória não seria fácil, seria bem difícil. E aí a gente lembrou, né, lá da primeiro capítulo, quando o Humberto de Campos fala para a gente, né, aquela passagem de que, em particular, Jesus falava com seus discípulos de forma clara, né? Então, vamos continuar, vamos prosseguir. Hoje eu vou ser um pouquinho mais rápida para a gente poder ter um momento de reflexão um pouquinho maior, porque hoje eu preparei também, trouxe também uma historinha fora do livro para a gente poder ilustrar uma passagem aqui. Então, vamos prosseguir. Então, aqui é Jesus falando com Zebedeu, né? Jesus a gente já estudou alguns ensinamentos que Jesus explicou para Zebedeu, já tinha explicado para Zebedeu no texto anterior, e aqui Jesus continua. Zebedeu, com essas explicações claras de Jesus do que seria, né, a caminhada dele, Zebedeu começa a despertar dentro dele, a lembrar, né, de passagens do Antigo Testamento que falavam da vinda do Messias. Então, ele começa a despertar dentro dele o entendimento do que Jesus veio fazer e do que Jesus estava ali falando para ele. Enquanto os dois apóstolos fitavam em Jesus os olhos calmos e venturosos, aqui ele está falando de Tiago e João, Zebedeu o contemplava como se tivesse à sua frente o maior profeta do seu povo, já tomado pela emoção, pela vibração, pelo magnetismo de Jesus. E aí Zebedeu exclama, grande reino, exclamou o velho pescador. E dando expansão de entusiasmo, que lhe enchia o coração, disse ditoso, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentando o número dos vossos seguidores. E nessa fala de Zebedeu, né, aumentando os números dos vossos seguidores, Jesus sente necessidade de fazer mais um esclarecimento. Ouvindo essas últimas palavras, o mestre elucidou, pondo ênfase nas suas expressões. Ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. Ou seja, eu não quero grandes
grande número de pessoas me servindo. Eu quero pessoas fiéis. Eu quero pessoas que entreguem seu coração verdadeiramente. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro. Jesus sabe, né? Para vocês desligarem os microfones que tiverem abertos. Desliguei alguns aqui. Vamos lá, voltando para o texto. E aí Jesus fala, é certo que um dia ela será a causa do mundo inteiro. Jesus sabe, né? Os planetas que Jesus passou, né, evoluindo, já são poeiras celestes. Então, Jesus sabe que a lei de Deus é a lei de progresso e que ela será cumprida. Então, ela sabe que o planeta vai chegar, né, num planeta feliz, num planeta ditoso, e que essa é a lei de progresso de Deus. Ele tem certeza disso, né? Então, por isso ele fala, é certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro. Ou seja, um dia todo o planeta, né, falará a mesma língua, a linguagem do amor, né, a linguagem que eu vim trazer para vocês. Mas até lá, precisamos esmagar a serpente do mal sobre os nossos pés. Por enquanto, o número pertence ao movimento da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem a criatura. Por quê, né? Por que a tirania exige uma quantidade grande, né, de seguidores? Porque eles precisam, né, do poder, da ganância, né, precisam da guerra para dominar, porque esses corações ainda não estão prontos para ouvir com sentimento, não estão prontos ainda para ouvir com a razão, né? Não alcançaram, são irmãos que ainda não alcançaram essa dominância da razão sobre o instinto. Então, eles seguem o instinto do poder, o instinto da ganância, o instinto da guerra. E quanto mais numeroso, né, o número dos seguidores, mais impressiona e mais eles seguem. Mas Deus, Jesus não quer isso, né? Jesus quer apenas um coração. E aí ele fala aqui, ó, o amor, porém, essência de toda a glória, de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz, né? Cada coração que vem verdadeiramente para junto, né, dos ensinos do nosso mestre é o que alegra o coração de Jesus, não uma multidão, né? De que adianta uma multidão seguindo o mestre como de fato acontecia, ouviam ali, né, a proclamação dele, os esclarecimentos, mas terminada, seguiam, passavam, né? O que adianta a multidão que para ouvir, mas simplesmente para, ouve e segue? Né? O coração que verdadeiramente se põe no movimento de transformação com o auxílio do Evangelho de Jesus é o coração, né? É a ovelha perdida que Jesus quer resgatar. Quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar é de colocar no trono, né? A tirania esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho, bem intencionado, que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores. Aqui Jesus está se referindo a ele próprio, né? Mas a gente, mais na frente, nós vamos fazer uma reflexão sobre essa passagem. E aí eu falei para quem não estava no início que hoje eu trouxe uma historinha para ilustrar essa passagem, guardem essa passagem, que é muito emocionante, muito interessante, que é um coração, né, simples, que se colocou em favor do próximo e salvou com a sua mão, segurando em cada um vários corações. Vocês vão ver mais lá na frente. Vamos prosseguir no texto. Empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou, Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Olha que pergunta interessante de Zebedeu, né? Ele está vendo que Jesus ali está conclamando, né, um reino de paz, de amor, mas aí ele pergunta, então não vai ser bom para todos, né? Olha que pensamento interessante. Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da boa nova, né, ou seja, do evangelho, é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são bons ainda e justos para com ela. A gente vai pegar essa frase lá na frente e a gente também vai fazer uma reflexão sobre ela. Ou seja, né, o evangelho é maravilhoso, né? O evangelho é o nosso guia, né? Tá tudo lá, é o nosso roteiro.
Mas nós estamos preparados para esse evangelho? Nós somos bons para... O evangelho é maravilhoso para a gente, mas a gente é bom para o evangelho? Né? Nós somos bons representantes do evangelho? Nós somos bons seguidores do evangelho? E é por isso que o evangelho traz consigo o fermento. Olha que colocação também bem legal que Jesus coloca aqui. E é por isso que o evangelho traz consigo o fermento da renovação. E é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos seus discípulos. Olha isso aqui. O evangelho é o fermento. Só que fermento não funciona sozinho, né? Fermento, segundo a minha consultora, engenheira de alimentos, que está aqui presente, fermento é uma levedura, é um fungo. Ele não cresce sozinho, né? A gente sabe que a gente precisa colocar a farinha e o açúcar para que essa levedura utilize o açúcar como alimento e quando se alimenta, aí sim cresce. Então, olha o que Jesus fala, o evangelho é o fermento, mas o fermento sozinho não vai crescer, né? O que a gente precisa para fazer crescer o evangelho? A gente precisa do júbilo e da energia, de corações felizes e enérgicos, que exemplifique com amor esse evangelho, que leve, né, adiante, assim como os discípulos fizeram, o que leve adiante, né, os seus ensinamentos e que fomente o crescimento através da sua exemplificação, porque sozinho é só fermento. Muito legal isso. Exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou, nunca o irmão, que para nós outros estará sempre de pé. Essa passagem aqui, eu vou confessar para vocês que eu precisei debater com meu irmão Ítalo, né? Para eu poder ampliar, né, o alcance dela. E aí o Ítalo foi perfeito, ele falou assim, olha, que eu coloquei para ele, o que você entende de que um companheiro cair na luta foi o mal que tombou, né? E aí ele falou assim para mim, olha, eu entendo que, por exemplo, muitos cristãos, né, tombaram no sentido de cair, de falecer, de morrer, de serem mortos, martirizados, né, em nome do Cristo. E que, nesse caso, não foram eles que tombaram, né, mas o mal de quem provocou a morte deles, né? E não eles que tombaram. Então, foi o mal que tombou, porque eles, né, o irmão, para nós outros, sempre estará de pé. A gente sabe que a morte não existe, né? Que a vida continua. E esse irmão passou por uma prova dura, né? Essa prova, aos nossos olhos, é o mal, mas a gente sabe que o mal, a dor, o sofrimento, na verdade, são a glória, né? São a elevação do espírito, né? É tudo que faz o espírito se transformar, se melhorar. Então, na verdade, o mal que caiu, mas não o irmão, porque ele prossegue, e prossegue cada vez melhor na sua caminhada. Não repousaremos até o dia da vitória final. Jesus tem certeza que a vitória chegará. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada, né? Ou seja, não adianta a gente ficar naquela falsa contemplação de Deus, achando que as manifestações exteriores, o convencionalismo, né? Que é isso que vai atrair a gente para próximo de Deus. A gente precisa ter em mente que é caminhando na boa estrada. Que estrada é essa? É Jesus, né? E seus ensinamentos, o seu evangelho, colocando em prática esses ensinamentos é que nós estaremos próximos de Deus. É que nós estaremos dentro da boa estrada e não à margem dessa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. É no momento de dor e sofrimento que nós ouvimos, né, com mais firmeza a voz de Deus. É no momento de dor e sofrimento que sentimos maior necessidade de nos aproximarmos de Deus. Alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, né? Nenhuma dor é para sempre, né? Tudo passa. Porque aí o seu coração amoroso nos dirá,
Deus, né? Falando para o nosso coração, quando a gente passa pela dor e pelo sofrimento e quando a gente sente necessidade de se aproximar dele. Vem, meu filho, estou nos teus sofrimentos como a luz dos seus ensinamentos. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus. E compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para completá-la, edificando o seu reino de venturas sem fim no íntimo dos corações. Mais uma vez, Jesus falando para a gente, né, que a construção do seu reino é uma construção no coração de cada espírito, e não uma construção dos triunfos fáceis do mundo, dos triunfos materialistas, né, que às vezes a gente vê muitas falas, né, atribuindo a bênção de Deus a questões materiais, né? Aquele que é abençoado por Deus é aquele que alcançou prosperidade e prosperidade material, né? Não consegue compreender que a prosperidade é justamente você passar pelas dores, pelas lutas, mas conseguir se erguer com fé, com perseverança no amor, na confiança do Cristo e se melhorar cada dia mais. Aqui é o último trecho para a gente encerrar. Jesus guardou silêncio por instantes, né? Deu um refresco ali para Zebedeu dar uma respirada. João e Tiago lhe aproximaram, magnetizados pelo seu olhar, enérgico e carinhoso. Zebedeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, fechara os olhos. Deixa eu tirar aqui o negocinho também, tá com o peito oprimido de júbilo. Era tanta felicidade que ele sentia uma pressão no coração, no peito. Diante de si, num vasto futuro espiritual, olha, ele alcança o que Jesus está falando para ele. O reino de Jesus desdobra-se ao infinito. Parecia ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso de sua posteridade numerosa. Todos abençoavam o mestre num hino glorificador. Todos que estavam ali ouvindo se sentiram irradiados e felizes por aquelas colocações de Jesus. Até ali, seu velho coração, olha que interessante essa passagem também, esse pequenino trecho. Até ali, seu coração conhecia a lei rígida e temera Jeová com a sua voz de trovão sobre as sarças de fogo. Olha que interessante, né? A gente sabe, na doutrina espírita, né, trouxe esse esclarecimento para a gente, que Moisés é a primeira revelação, né? Jesus a segunda revelação, e a doutrina espírita como consolador prometido a terceira revelação. E que Moisés, né, veio trazer a lei de justiça, estabelecer a lei de justiça para equilibrar, né? Eu estou resumindo aqui, né, muito resumidamente falando sobre isso, só para poder mostrar aqui uma reflexão sobre esse trecho. Moisés veio trazer a lei de justiça para equilibrar aquele povo que estava ainda muito embrutecido, né? E precisava entender Deus através de um certo medo, né? Só que com a vinda de Jesus, a segunda revelação vem mostrar um Deus amoroso, um Deus carinhoso, um pai que acolhe, né? Não mais um pai temeroso. E é nessa colocação aqui que Zebedeu está sentindo, a gente consegue perceber, né? Essa segunda revelação que foi Jesus trazendo a amorosidade de Deus. Jesus lhe revelara o pai carinhoso e amigo de seus filhos, que acolhe os velhos, humildes e os derrotados da sorte, com uma expressão de bondade sempre nova. O velho pescador de Cafarnaum soltou as lágrimas que rebentavam do seu peito e ajoelhou-se. Adiantando-se-lhe, Jesus exclamou: levanta-te, Zebedeu, os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Avançando, então, dentro da pequena sala, o pai dos apóstolos tomou a destra do mestre e a umedeceu com as suas lágrimas de felicidade e reconhecimento, murmurando: Senhor, meus filhos são vossos. Ou seja, entregou, aceitou, permitiu que os filhos seguissem, mesmo consciente da dificuldade que seria, né? Mas tendo já consciência também de toda
de tudo que Jesus, né, e os antigos profetas já vinham dizendo sobre a missão do mestre, né, do Messias que viria, entrega seus filhos com júbilo. Jesus atraindo docemente ao coração. Gente, eu adoro essas passagens onde fala que Jesus abraça. Jesus, atraindo docemente ao coração, lhe afagou os cabelos brancos, dizendo: chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estava perdido nos raciocínios humanos sobre a lei. Agora tens no coração, a fonte da fé viva. Ou seja, né, já compreendeu que Deus não é mais um Deus a que devemos temer, mas é um Deus a que devemos amar. E aqui a gente encerra a leitura desse capítulo maravilhoso. Eu vou abrir aqui para eu poder ver vocês. Alguém, antes da gente começar as nossas reflexões, deixa eu ver quem é que está aí. Priscila, que não estava antes. Boa noite. Mais quem? Deixa eu ver. Aninha, Paulo. Boa noite, queridos. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Se quiser falar, pode abrir o microfone e falar, que daqui em diante eu vou começar as nossas reflexões. Ser reconfortada por Jesus é uma graça. Imagina, né, Aninha? Nossa, que delícia que não é, né? Imagina esse abraço, como é que não deve ser. Vale o nosso, né? Quando a gente se abraça. É um bocadinho de Sim. Jesus. Verdade. Oi, Elaine. Oi, fala, Lu. Eu acho muito interessante as pessoas, assim, quando você pensa hoje na dificuldade que Cristo teve de alcançar, aí mesmo ele fala que ele não quer números, né, mas a dificuldade que ele teve de alcançar a mãe dos garotos, a Salomé, o próprio pai com quem ele teve que conversar, etc. Porque naquela época, a visão que as pessoas tinham, naquela época, eu fico pensando, eu fico achando que é nos dias de hoje, do que era, no caso, ela ali na hora do reino, ela já queria um lugar importante para os filhos, o cachorro. O mundo, naquela época, e talvez ainda hoje, veja essas coisas, eles só conheciam aquilo, né? Eles não tinham, igual você fala aí, eles não conheciam esse Deus amoroso. Toda a cultura dele, tudo que eles tinham trazido de anos e anos e anos, é uma cultura de um Deus vingativo. Vou parar aqui porque o cachorro está me deixando doido. Vou completar, Lu, ver se é isso. Realmente. Mas até hoje, né, a gente vê que a gente ainda tem uma certa dificuldade, né, de entender. Até hoje, eu tenho uma aula que eu faço na evangelização infantil, que é bem interessante sobre isso, que é justamente quando eu vou falar da lei de causa e efeito, eu começo fazendo a seguinte pergunta para as crianças: Deus castiga? Não houve até hoje uma que não tivesse uma história para contar que foi castigada por Deus. Sim, tia, Deus castiga. A mamãe falou que eu fui mexer na frigideira, ela falou que não era para mexer, a frigideira caiu em cima de mim, ela falou que Deus me castigou. Então, isso ainda realmente, isso ainda é muito vivo dentro da gente, né? Essa ideia de que Deus é um Deus que castiga, né? Que a gente está passando por isso porque Deus, né, está me castigando por alguma coisa que eu fiz. E não imagina naquela época, né? Elza, você quer falar? Tá com o microfone aberto? Não quero falar não. Tá. Então, mais alguém quer falar? Mas e aí? Aí a criança, você fala o que para a criança? Eu vou explicando, né? Que... Eu falo, olha... Aí eu vou fazendo uma construção para explicar que não, que a frigideira caiu porque ela mexeu, porque ela quis mexer na frigideira. Então, foi uma opção dela mexer, foi uma escolha dela mexer na frigideira. Então, pela escolha dela, eu vou explicando sobre o livre-arbítrio, né? As escolhas e as consequências das nossas escolhas. Dependendo da idade, eu falo da lei da gravidade, né? Falo assim, a frigideira estava na beira, você mexeu, caiu, porque tem a lei da gravidade. Uhum. E não porque Deus derrubou a frigideira em cima de você.
E aí eu Outro vou. dia a gente estava lá na evangelização e aí uma delas falou, teve diálogo lá entre elas, mas eu não guardo, não sei quem foi, falando de reencarnação, não sei o quê. Aí o Mala fala, ai, eu não acredito nisso, não. Vocês viram isso, lembram? Ai, e não dá tempo, né, de às vezes você conversar, porque é tão dinâmico, né? É, Tão rápido. às vezes não Mas dá eles tempo. trazem muitas coisas, né? Isso aí, Muitas. eles ouviram dos pais, né? Sim, justamente, é o Essa reflexo, cultura né? de Deus castiga, do diabo, esses troços. Ai, Exatamente. é terrível aturar isso, nossa A criança Senhora. é o reflexo dos pais, né? Até uma certa idade, até uma certa idade não, mas para a vida inteira vai ter um reflexo ali do que foi construído dentro dela, né? Rodrigo tá rindo, já vai vir alguma coisa aí. Vamos lá, alguém mais quer falar? Tem muita coisa para a gente pensar hoje, hein? Daqui a pouco eu vou abrir o microfone de todo mundo. Bom, destaquei a primeira frase para nossa reflexão. Senhor, então o evangelho não será bom para todos? E aí Jesus explica. Tem um trechinho ali que eu tirei, tá? Mas o que a gente precisa para fazer a nossa reflexão está aí. E aí Jesus responde: a mensagem da boa nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens ainda são bons e justos para com ela. E aí é o que eu repito sempre, né? Venho repetindo nos nossos estudos. Não há resposta certa aqui. Aqui são as impressões do nosso coração, do coração de cada um, sobre o que está sendo dito na passagem. Eu tenho o meu, né? Que depois eu coloco aqui e sempre bate com o que todo mundo falou. Mas eu queria ouvir de vocês. O que vocês entendem quando Jesus fala que a mensagem da Boa Nova é excelente para todo mundo? Só que os homens é que ainda não são bons e justos com elas. O que vocês pensam, né, quando a gente vê Jesus falando essa afirmativa? Eu acho que depende do nível espiritual de cada um, né? De repente não tem essa percepção ainda de apreender os ensinamentos com facilidade, ainda está muito materializado. Não consegue Acredito entender que na seja essência, né? isso. Precisa estar com o coração disposto e a mente também, né, para aprender. Posso Bom, falar? pode, Lu. Muito bom, Elza. Obrigada. Eu acho que quando ele diz nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela, quer dizer, no caso, a mensagem da Boa Nova, na minha interpretação, assim, eu penso logo no domínio, sabe? Que as pessoas fizeram e ainda fazem através da religião, através da imagem do Cristo, através da imagem, seja lá do que for, para dominar e escravizar, usando as palavras do Evangelho. Muito bom. E não compreenderam, né, que na verdade é para divulgar e acolher, né, e não para transformar em escravos, né, do pensamento e do poder. Muito bom, Lu. Gostei também. Mais alguém? Aninha, que gosta de falar? Paulo, sempre com muitas colocações A Nina que pertinentes. gosta de falar. Então vou falar. Fala! Eu estava pensando parecido com a Lu, porque nem todos os homens são ainda bons. Se eles não são ainda bons, eles são ruins, né? E o ruim implica isso mesmo, na exploração, né? A ganância, né? Do ter, do material, de viver só olhando aqui na Terra. Não tem essa visão da vida futura, não tem essa visão, né, que do meu reino não é deste mundo, né? Esse mundo só de material, né? Então não está fora para eles. Então quanto mais ter, né? Tem até as religiões
que falam, né, que o mérito da pessoa está no ter, né? Se ela tem bastante coisa, foi o mérito, né? Ela teve merecimento. E aquele que não tem, no entanto, a doutrina espírita desconstrói tudo isso, né? Porque se você tem, é para experimentar o ter, né? Se você não tem, também é para experimentar o ter. Só que a sociedade para cooperar um com o outro, para ajudar um ao outro, né? E não escravizar e explorar. Tá bom. Muito bom, Aninha. Tá, Outra rodada. tá indo ao encontro realmente do que a Lu falou, né? Daqueles que ainda estão... E a Elza também, o que a Elza falou também tem a ver com isso. Porque esses, né, que dominam, né, que ainda não entenderam, né, a mensagem de Deus e usam o evangelho para dominar, é porque não estão preparados para compreender ainda, né? São espíritos ainda embrutecidos, né? Muito presos ainda ao instinto, porque é o instinto que traz a ganância, né, a vontade de poder, né? Então, não estão preparados ainda, e por não estarem ainda preparados, o mal se sobrepõe, né? O mal ganha espaço. Muito boa a colocação de vocês. Mais alguém? Se aproximando da gente, porque tem situações que nem sempre a gente é boazinha também, né? Sim, com certeza. Claro, muito bem lembrado. A gente precisa se colocar também aí nessa... eu falei em larga escala, né? Desses potentosos ali, né? Entre aspas, mas quando a gente também dá uma vacilada, né, a gente vê que ainda não chegamos, né? Não. Lá. Justamente, porque tem os maus em grande escala e tem os maus também. A leitura do Jesse hoje, né, falou um pouco sobre isso, que você tem que ser bom com quem não é bom com você também, porque ser bom só com quem é bom com você é fácil, né? E aí a gente pensa nisso, né? Uhum. Muito bom. Mais alguém quer falar? Me chamou a atenção ainda não, né, da frase, né? Porque o ainda não significa que não nesse momento, mas no futuro isso será bom, né? Então há uma esperança, né? Há uma confiança, né, nesse processo que ele vai ser bom para todos, mas ainda não nesse momento, por processo evolutivo, né? Todos nós ainda estamos em busca do evangelho, né? do amor, né? Então ainda não. Ainda não. Muito, muito bem observado, Marquinhos. Jesus sabe, né, que todas as ovelhas serão resgatadas. Mesmo aquelas que não poderão continuar nesse planeta, serão resgatadas em outro lugar, mas todas, né, todas serão resgatadas, todos se transformarão um dia. Muito boa observação. Mais alguém? Então, vou colocar a minha, e aí a gente vai prosseguir. A minha, né, que tem um pouco do que todo mundo falou, é assim, porque o Evangelho de Jesus, sobretudo com os esclarecimentos trazidos pela doutrina espírita acerca das leis de causa e efeito, de progresso do espírito pela transformação íntima, nos mostra com clareza que o caminho não é fácil, que a dor é instrumento de transformação e resultante das nossas escolhas, que prosperidade não tem nada a ver com questões materiais, mas com elevação moral do espírito, e que todo esse conjunto de coisas torna o evangelho com minúsculo, evangelho maravilhoso, esclarecedor, confortador, mas somente para aqueles que o abraçam com coração simples, puro e bom. Não tem um pouquinho do que todo mundo falou? O que vocês acham? Tem, não tem? Tem um pouquinho, né, do que todo mundo falou. Tem uma fala que o Marcos, meu marido, para quem não conhece, que ele fala, que eu acho muito interessante, ele fala isso desde sempre, né?
que a doutrina espírita, por trazer para a gente essa consciência de que há muitas injustiças, mas nenhum injustiçado, né? Ou seja, tudo que a gente passa são efeitos, né, das nossas escolhas, sejam nesta vida ou na vida anterior, muitos não aguentam encarar o evangelho com essa consciência, né? E aí se afastam, não estão preparados ainda. E aí ele fala assim, o céu do espírita é um céu mais distante, metaforicamente falando, né? É um céu muito distante, porque a gente não desfazendo das outras religiões, mas a gente sabe, né, que tem segmentos religiosos que se apegam às convenções materiais, né? Faz isso que você está salvo, faz isso que você está perdoado, entrega isso aqui no lugar tal que você vai conseguir o que você quer. Né? Só que a doutrina espírita não fala isso para a gente. A doutrina espírita fala que a gente consegue o nosso aperfeiçoamento, né? Passar pelas nossas provas com o suor, né? Da nossa transformação, com o nosso movimento de nos transformarmos. E que tudo que acontece é resultante das nossas escolhas. Então, não adianta rezar 300 Pai Nosso, 300 Ave Maria, não adianta se confessar, não adianta oferecer nada para santo nenhum, não adianta pagar o dízimo, não adianta fazer nada disso. O que vai adiantar te aproximar de Deus é você se transformar e aprender a amar incondicionalmente os nossos irmãos que estão na nossa caminhada. E por isso, o meu companheiro digníssimo fala, o céu dos espíritos é bem mais distante. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Eu vou passar para a próxima. Nem tomar passe em água fluídica. Quê? Nem tomar passe e beber água fluídica. Exato. Boa, Aninha. Aninha hoje está puxando a nossa orelha. Muito bom. Tomar passe e beber água fluidificada. Entregar quentinha na rua, né? Não é só isso que adianta, né? Muito bom, Aninha. Isso aí. Vou prosseguir. E aqui a fala de Jesus em seguida, né, nessa passagem. Alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí seu coração amoroso nos dirá, vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. A dor vem para todos nós que estamos encarnados no planeta Terra, planeta de provas e expiações, todos nós passaremos pela dor. Ou já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar ainda. E se tivermos a consciência de que Deus estará sempre ao nosso lado e que o sofrimento é a luz que ilumina os nossos corações, né, o que está nos seus ensinos, nós passaremos com grande júbilo, né, e com grande vitória por esses momentos de dor. Outra reflexão. Quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, colocar a tirania num trono, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho, bem intencionado, que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores? O que o coração de vocês fala nessa passagem? O amor vale mais. O poder de síntese. Tá de brincadeira, né? Essa pergunta. Um coração bem intencionado, que com um simples sinal salva uma barca inteira de pescadores. Aqui Jesus está fazendo uma referência a ele próprio naquela passagem, né? Que eles estavam pescando e o mar começa a ficar revolto. E com um comando simples, ele acalma, né, a tempestade, acalma o mar e salva uma barca cheia de pescadores. Mas a gente consegue enxergar isso, né, que uma pessoa, através de uma simplicidade, a gente tem vários nomes na história, né, que demonstram que com um coração devotado ao amor, né, num movimento de uma pessoa
muitos corações são salvos, né? A gente tem Gandhi, né? Vários nomes, né? Que libertou o seu povo, conseguiu a independência do seu povo, né? E sem levantar um ato de violência, né? Olha que exemplo, né? De um coração dedicado e bem intencionado, né? Que conseguiu salvar uma multidão. Temos outros nomes. Quais mais? Citem aí exemplos. Madre Teresa, né? Madre Teresa também, né? Salvou quantos, Chico. né? Crianças. Chico também, né? Trazendo as mensagens, trazendo os livros. Ele também consola, também esclarece, né? Quantos ele não salvou, né? Com aqueles esclarecimentos dele, né? Sim, Muitos, né? Até com a irradiação de amor também, né? Bezerra também, né? Com a irradiação de amor que tinha. Tem mais? Rodrigo, que conhece todos os nomes aí. Fala aí, Rodrigo. Tá muito quietinho. A gente fica lembrando, tem tanto exemplo bom, né? Do Martin Luther King, que foi preso tantas vezes, né? E assim, o quanto que Sócrates, né? Que a gente lembra que quando preso, os seus amigos, às vezes, a sua esposa, principalmente, desesperada, dizer que absurdo, onde é que chegou, né? Ele falou, que absurdo seria se eu tivesse cometido alguma coisa errada. Mas se eu estou fazendo a coisa certa, não tem absurdo nenhum. Quem tem que estar preocupado com não estar fazendo a coisa errada são eles. Mas você não vê que está né, que está se perdendo? Não, que se perdendo foram eles. Se você está fazendo a coisa certa, pronto, relaxa, fique em paz. Né? O problema é que, na maioria das vezes, a gente vai no efeito manada, né? Tá todo mundo fazendo alguma coisa, só porque está todo mundo fazendo, a gente acha que é certo. A gente vive num Brasil que foi escravocrata por muito tempo, e a gente tem esse ranço aí, uma dificuldade de superar Tem essa herança, né? Relações, essa herança. Essa triste herança. Como é que é difícil a gente superar isso, né? E estabelecer novas relações. Novos comportamentos, né? Sim, novos comportamentos. Oi, Eliane. Oi, Paulo. Fala, meu amigo. Opa, com licença aí. Mas olha só, às vezes a história, até o exemplo desses grandes espíritos, é importante para que possa conseguir fazer com que a gente se sensibilize, né, para o nosso crescimento individual. Eu sempre bato nisso, que o problema, a questão maior é o meu crescimento, não quem está à minha volta. Então, quando você pega os exemplos, as histórias e procura trazer para você de uma forma assim mais amorosa ou entendendo que é o meu compromisso de mudança, a própria vida ela vai te dando a oportunidade nos dias de você vivenciar histórias daqueles que convivem conosco, que não tem um nome em livro, não tem nada. Eu só vou dizer que eu passei no INCA, Cruz Vermelha, fiquei 20 e poucos anos, todos os domingos, aos 4 domingos do mês, tocando, levando lá a música para os enfermos. E tinha um voluntário, que o nome dele era Roberto, um chileno, que ele vivia aquilo ali. Olha o exemplo dele, até observava o comportamento dele, a atitude. Então, para mim, particularmente, era uma motivação enorme de entender realmente que a proposta maior é eu estar envolvido e entender o que está na minha volta. Quer dizer, um cara que vivia no meio de sofrimento, de vários espíritos ali encarnados, com dores enormes, e o cara está ali firme. Então, para mim, é um fator motivante de eu continuar na minha vida. Não tive só dele, tive também da Maria Helena, que ela desencarnou com câncer, acompanhei ela durante 1 ano, e todo fim de semana eu ia lá tocar para ela. Em momento algum, ela falou sobre a dor dela ou reclamou da vida, e ela tinha só 36 anos.
Então, e deu exemplo às filhas delas, para as filhas dela. Tinha pouco conhecimento da doutrina, era professora. Então, quando eu agradeci a Deus a oportunidade de conviver com esses espíritos que passaram o meu momento encarnado e que me deram um exemplo motivante, real, de que a história, de que todos esses exemplos desses espíritos passaram, é verdadeiro. Entende? Então, e dizer o seguinte, a dor ela é um crescimento ótimo para nós. E nós, às vezes, nós espíritas, fugimos muito da dor, ficamos sempre naquele agradecimento, me ajuda, Senhor, ajuda ele, mas às vezes aquela importância de você conviver e passar por aquilo é importante para você. É isso aí que eu queria falar. Muito bom, Paulo. E olha, você está totalmente sintonizado aqui com o estudo, porque eu justamente quis trazer uma carinha que alguém conhece. Alguém conhece essa carinha? Já ouviu? Sem conhecer, fala. Eu quis justamente trazer isso que o Paulo falou, né? A gente tem muitos nomes conhecidos, né, de grandes feitos, né? Pessoas que realmente se colocaram no movimento do bem e fizeram bem. Mas nós temos muitos nomes anônimos, porque esses nomes anônimos representam a nós, né? Que nós também podemos levantar a mão e salvar, né? Não 1.000, 2.000, 200.000, mas um pouquinho de luz que a gente leve, a gente já está fazendo muito, né? E nós podemos também. E essa aqui, eu vou tentar contar rapidinho a história para vocês. Eu gosto muito dessa história. Eu vou até tentar contar essa história sem me emocionar, porque toda vez que eu conto essa história, eu me emociono muito. Mas eu vou tentar contar essa história aqui sem me emocionar. Eu vou colocar depois no nosso grupo o texto inteiro, tá? Porque o texto é grande e vale a pena ler. Mas eu tirei um pequeno trecho só para explicar a história dela. Depois que eu falar, eu acredito até que vocês já vão se lembrar, alguém já passou por ela. Mas, enfim, olha que história, né? De levantar um coração sozinho que, bem intencionado, salvou uma barca de corações. Essa é Irena, eu não vou saber falar o nome do meio dela, Irena Sendler. Deixa eu fechar aqui para poder ler. Ela nasceu em 15 de fevereiro de 1910 na Polônia. A mãe chamava-se Janaína e o pai Stanislau. Era médico com grande clientela e entre seus pacientes haviam vários judeus, muitos dos quais sem recursos, que ele atendia gratuitamente. Stanislau não cansava de ensinar a pequena Irena que o ato de ajudar devia ser para todo ser humano, uma necessidade que emanasse do coração. Não importando se o indivíduo a ser ajudado era rico ou pobre, nem a religião ou nacionalidade que pertencia. Antes de morrer, fez uma última recomendação à filha, para que ela sempre ajudasse os mais necessitados. É a fala dele. Se vires alguém se afogando, deves pular na água e tentar ajudar, mesmo se não souber nadar. Quando os alemães invadiram a Polônia, em setembro de 1939, ela trabalhava no Departamento de Bem-Estar Social de Varsóvia, única organização oficial polonesa autorizada a atuar no país, além da Cruz Vermelha. Irena era responsável pela administração dos refeitórios comunitários, localizados em cada distrito da cidade, que distribuíam, além de alimentos, roupa, medicamento e algum dinheiro. Quando se tornou proibido atender os judeus, ela registrou para aqueles que iam pedir ajuda com nomes cristãos fictícios. Para evitar visita de inspeção, colocava nas fichas que as famílias haviam doença infecciosa, como tifo, tuberculose. Trabalhou incansavelmente para aliviar o sofrimento de milhares de pessoas, tanto judias como católicas. Em 1942, os nazistas criaram o gueto de Varsóvia. E Irene, horrorizada pelas condições que ali se sobreviviam, uniu-se ao Conselho para Ajuda aos Judeus, Zegota, né, salvação. Ela conseguiu documentos junto ao gabinete sanitário para atuar como enfermeira lá no gueto, né?
Essa concessão dos alemães foi motivada pelo medo de disseminação das doenças contagiosas. Pôs-se rapidamente em contato com famílias, a quem propôs levar os seus filhos para fora do gueto, mas não lhes podia dar garantia de êxito, pois sua própria vida corria risco. Eram momentos extremamente difíceis, quando devia convencer aos pais que lhe entregassem os seus filhos, pois a única certeza era de que as crianças morreriam se permanecessem lá. Ao longo de 1 ano e meio, até a evacuação do gueto, no verão de 1942, conseguiu com seus colegas resgatar mais de 2.500 crianças por várias vias. Começou a recolhê-las em ambulância, como se fossem vítimas de tifo, mas também se valia de todo tipo de subterfúgio que servissem para as esconder. Saco, cesto de lixo, caixa de ferramenta, carregamento de mercadoria, saco de batata, caixão de defunto. Quando resgatava as crianças do gueto, estava acompanhada do seu cachorro, que era treinado para latir na presença dos guardas e abafar algum barulho emitido pelas crianças, que eram acolhidas em orfanatos católicos e por famílias polonesas, que lhes ensinavam o idioma polonês, orações e canções católicas para despistar a sua origem judia. Em 2013, a jornalista polonesa Anna Mieszkowska escreveu o livro A História de Irena Sandler, a mãe das crianças do Holocausto. Irena Sandler faleceu de pneumonia em Varsóvia no dia 12 de maio de 2008, aos 98 anos. Olha que carinha boa. Olha que coração puro, cheio do amor, né? Cheio do amor do Cristo, esse amor que a gente, né, tá aqui tentando entender, que colocou a sua vida em risco. A história é muito maior do que isso, né? Depois eu não quero trazer a parte ruim da história, né? Mas ela foi presa, torturada, mas sobreviveu e salvou, né? Tirando do gueto 2.500 crianças, fora aquelas que ela salvou atendendo, né? E transformando elas escondendo elas como se fossem cristãs. Alguém quer falar alguma coisa? Estamos caminhando para o encerramento. Desculpe a emoção. Eu fiquei pensando que às vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa e faz a coisa errada. E aí eu lembrei do caso do Rui Barbosa. O Rui Barbosa, quando teve a epidemia de gripe espanhola aqui no Rio de Janeiro, ele foi um crítico assim muito duro para Oswaldo Cruz, por causa daquela revolta das vacinas, dizendo que era um absurdo, que ele não iria botar coisa de vaca no corpo dele e tudo mais. Depois, né, a vacinação, apesar de autoritária, apesar de ser, naquela época, forçada, deu resultado. E o Rui Barbosa se retratou, porque ele escrevia muito no jornal, e ele se retratou publicamente, dizendo que ele estava errado e que Oswaldo Cruz estava certo, e que o Brasil e o Rio de Janeiro devia muito a Oswaldo Cruz. O quanto que, às vezes, a gente defende coisa errada e, por orgulho, às vezes a gente não reconhece que estava lutando do lado errado da força, né? E o quanto que é bonito a gente perceber que dentro da história do Brasil tem gente que a gente sabe que é grande, que foi grande, mas que também cometeu erros e que também se retratou, né? São exemplos muito dignos, muito bonitos de se verem, como esse também. Muito bom. Alguém mais quer falar? Ela tem cara de Mamãe Noel, não tem? Ela tem uma carinha muito fofa, né? Conseguiu viver até os 98 anos. Vou depois colocar o texto todo inteiro lá, se vocês quiserem ler. Tem muita coisa nesse processo dela aí para salvar essas crianças. Nossa, tem muita coisa que aconteceu.
Mas vamos lá, vamos prosseguir então para encerrar. Ó, última tela, e aqui não tem palavra certa, é a palavra do coração. Vamos colocar o coração, o sentimento, e eu vou perguntar para todo mundo. Nossa causa, diante de tudo isso, desse capítulo maravilhoso, cheio de reflexões, né? Mexeu demais com nossos corações. Eu tirei 3 passagens para a gente completar. Nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. E mais de quê? De que é a nossa causa? O que vocês acham? Isso aqui é o que está no texto, tá? Não tem palavra certa, porque já está aqui o que está no texto. O que vem agora é do nosso coração. Nossa causa não é do número, é a da verdade e do bem. E mais de quê? Fala aí, Rodrigo. Do amor. Falou primeiro que já sabe que iam falar isso, né, Meg? Não fala, não. Eu tô rindo, sabe, porque eu sou muito ruim nessas coisas. Aí o Rodrigo tá rindo aqui, eu falei, Rodrigo, não acerto uma. Parece as criancinhas da evangelização, né? Tudo... As criancinhas da evangelização, tudo é o amor, é Jesus. Volta lá naquele slide, volta lá. Voltar? Em qual? Ele não fala alguma. Para ter a resposta. Não, então, olha só. A frase inteira já está aqui. O que a gente vai complementar é do nosso coração. A frase inteira já está aqui. Nossa causa não é a do número, é da verdade e do bem. Do amor. Da abnegação. Da abnegação. Da Fala, solidariedade. Elza. Eu falei agora. Falou o quê? Abnegação. Abnegação. Ah, você que falou abnegação? E do Sim. bem. Paulo, Portugal, meu amigo, mais o quê? Nossa causa é de quê? Manda o Paulo cantar a causa. Que, Marquinhos? Manda o Paulo pegar o violão e cantar alguma coisa da causa. No final. Priscila, nossa causa é de quê? O que a gente quer? O que o nosso coração clama? Vontade. Maria. Que, Paulo? Liberdade. Liberdade. Muito bom. Solidariedade. Oh, meu Deus, solidariedade, coisa boa. Maria. Eu queria poder escrever cada uma aqui, mas na projeção do slide eu não consigo escrever. Fala, Maria. Vou falar uma enquanto vocês estão pensando. Nossa causa é a causa do acolhimento. Acolhimento nosso, dos nossos corações, dos nossos irmãos. Gabi, fala aí, Gabi. Nossa causa qual é? A gente que está tentando caminhar com Cristo. Reforma íntima. Olha, nossa causa é a causa da reforma íntima. Muito bem. Era Jéssica, que eu fala ia aí. falar. Que, Maria? Mentira. Que? Mentira. Tô brincando. Falei que era o que eu ia falar. Pode falar. Jéssica, o que tem no seu coração? O que você quer para a sua caminhada? Aninha já falou? Já falei. Tá. Então vamos passar para outra. É certo que ela será um dia a causa do mundo. Tudo isso que a gente falou. Acolhimento, amor, abnegação, reforma íntima. Um dia tudo isso será a causa do mundo inteiro. Mas até lá, precisamos esmagar a semente do mal sobre os nossos pés, que são... Vou começar, hein? O nosso egoísmo. Mais o quê? Orgulho. Orgulho, muito bem. Mais o quê? Vaidade. Muito bom, vaidade. Ganância. Pessoal, né? Ganância. Mais o quê? Interesse pessoal. Interesse pessoal, muito bom. Mais o quê? Aninha, Maria, Gabi? Ambição. Ambição, muito bem. As dores. Que, Paulo? Fala de novo. As dores. As dores, né? Quando a gente conseguir transformar esse mundo, a gente não vai mais precisar de dor. Muito bom. E para encerrar... Personalismo. Quem falou? Fui eu, nota Aninha, 10. Aninha, muito bem. Personalismo. São todas as cobras, né, que estão aqui, ó. Aliás, a paixão pelo personalismo, né? Porque
Personalismo a gente sempre vai ter, né? Mas essa paixão, assim, ela atrapalha. Muito. Vocês estão percebendo, quem fez os 2 estudos, tudo isso que vocês estão falando tá nesse texto, né? Tudo isso que vocês estão falando foram reflexões que nós fizemos nesse capítulo. E agora o último, para encerrar. O amor, porém, essência de toda glória e de toda vida, pede um coração. Como é que o nosso Alegre. coração precisa estar? Como, Lu? Alegre. Alegre. Para a gente divulgar Puro. boa nova, uma boa notícia, a gente tem que estar alegre. Puro. Puro, muito bem. Quem falou Em puro? paz. Priscila? Eu. Muito bem, Pri. Puro. Em paz. Eu dizia Em paz. Para espantar, Francisco dizia que o melhor remédio para espantar o obsessor é a alegria. Alegria, muito bem. Eles Jesus não fala chegam muito perto. de alegria no Boa Nova, muito. Mas Acho o que quê? boa vontade, né? Que, Boa Elza? vontade. Você sabe Boa que vontade, muito bem. na Comerge eu falei isso para as crianças que a gente estava estudando o Francisco de Assis. Aí um menino falou assim, e os obsessores me adoram, porque eu vivo estressado. Eu falei assim, Jesus, garoto, como é que tu tem 12 anos e tá assim? Queridos, encerramos. Alguém quer falar? Alguém falou no bate-papo aqui, deixa eu ver. Marco. Ah, não, tá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Paulo, você consegue tocar uma musiquinha pra gente, meu amigo? Vou pegar aí. Tá, então vamos pedir para o Paulo tocar uma musiquinha pra gente encerrar. Ó, hoje, então, a gente encerrou o capítulo 4. Foi muito bom para mim, foi maravilhoso. E semana que vem a gente vai começar o capítulo 5. Tá bom? E aí eu espero vocês para me ajudar a construir todas essas reflexões que vêm do nosso coração e ajudar a gente a se encher desse amor do Cristo. Obrigada, tá? Paulo vai cantar? Quem vai fazer a prece depois que o Paulo cantar? Canta As Dores da Alma. Conhece, não sabe. Não lembro, não. Depois quem faz a nossa prece depois? Um só, gente. É um só para fazer a prece. Eu faço. Tá bom, Aninha. Obrigada. Eu Aninha vou falar até com Jesus. Por isso que eu vou fazer a... Da próxima vez eu vou assistir o estudo na cama. Vou pegar igual o Rodrigo, a Meg e a Maria, porque aí a reflexão é melhor, né? Deitado deve ser melhor. Vou me defender, Paulinho. Estou com as minhas pernas aqui embagaçadas de cansada. Eu imagino. Um dia é dirigir, outro dia aí, vamos. Tá bom. E veio a noite, o pensamento falando do nosso tempo e penetrou como uma faca até sangrar meu peito e fez lembrar de histórias que já passaram passam agora, disse que ainda no céu brilha milhões de estrelas e que a lua ainda existe e ainda é bela e que se pode encontrar
em seus gestos, em suas frases, e posso lhes contar meus planos sobre o amor, e que nunca é muito tarde para se abraçar, e que a paz um dia irá triunfar, e que nunca é muito tarde para se abraçar, e que a paz um dia irá triunfar. Uma prece nos faz bem e nos reanima, nos faz bem. Então, Jesus, queridos amigos, Deus nosso Pai, nós encerramos este encontro, esse estudo, né? E essas reflexões, e que possamos, com ela, seguir o nosso caminho com mais alegria, com mais entusiasmo, certos, né, da confiança e do amor de Deus sobre cada criatura, sobre todos os seus filhos. Então, tenhamos força, tenhamos fé, tenhamos confiança que a dor é necessária, porque ainda necessitamos. Mas estamos caminhando, né, dispostos a aprender. Então, vamos seguir com alegria. Um beijo no coração de cada um. Que Jesus passe no lar de cada um e que nós, com os nossos corações abertos, possamos vibrar para o nosso planeta, para todos esses que passou pela nossa cabeça, pela nossa mente aqui. Desejamos para eles, né, esse conhecimento e esse amor de Jesus. Que eles possam também ver esse amor. Muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Aninha. Obrigada, queridos. Pri, obrigada por ter vindo. Elza. São as que estão aqui hoje pela primeira vez. Sejam bem-vindas, tá? Ó. Tchau, beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.